Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e use de uma parábola para com a casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes, na cidade de mercadores a deixou. Tomou muda da terra e a plantou no campo fértil, tomou-a e pôs junto às muitas águas como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos e ser excelente videira. Dize: Assim diz o Senhor Deus: Acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o seu fruto, para que se seguem todas as folhas de seus renovos. Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes, mas ainda plantada prosperará. Acaso tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará, desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Dize agora à casa rebelde: Não sabeis o que significam estas coisas? Dizeis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, tomou o seu rei e os seus príncipes os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos, e muita gente prosperará, escapará aquele que faz tais coisas, violará a aliança e escapará. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se alinharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis esse provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo,
nem se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, dar o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis, porque não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, e não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, eles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos tortuosos. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá e não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direito, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e diz, quem é tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual deitada entre os leãozinhos criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e prendeu a apanhar a presa, e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram, e levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida, a sua esperança tomou outro dos seus filhotes, e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas
e a tornar desertas as cidades deles, ficaram estupefatos a terra e seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia, e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha ganhos fortes para cedros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela ganho forte que sirva de cedro para dominar. Esta é uma lamentação, e ficará servindo de lamentação. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias. Faze-lhes saber as abominações de seus pais, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. E que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações do meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Demais levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Cumprindo-os o homem viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados
Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. E permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala a casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe onde quer que viam um outeiro alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Eu lhes disse: que alto é este aonde vós ides? E seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, vós vos contaminais a vós mesmos à maneira de vossos pais e vos prostituís com as suas abominações, ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultaríeis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramando furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim da terra das suas moradas. Eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, cada um sirva aos seus ídolos agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no meu alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andeis espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, volve o rosto para o sul, e derrama as tuas palavras contra ele, profetiza contra o bosque do campo do sul, e diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo, que consumirá em ti toda árvore verde e toda árvore seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul
até o norte. Veio a mim até o norte. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele proferidor de parábolas? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Diz a terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada, jamais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles, suspira de coração quebrantado e com amargura, quando te perguntarem: por que suspiras tu? Então dirás: por causa das novas. Quando elas vêm, do coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo espírito se angustia, e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetize e dize: Assim diz o Senhor: a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: Alegremo-nos, o cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: deu-se a espada a polir para ser manejada, ela está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grite e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa, pois haverá uma prova, e que haverá, se o próprio cedro que desprezou a todos não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as palmas uma na outra, duplique a espada o seu golpe, triplique a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que desmaie o seu coração e se multiplique o seu tropeçar. Junto a todas as portas façam reluzir a espada. Ah, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vira-te com toda a força para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, é que falei. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde vem a espada do rei da Babilônia, ambos procederão da mesma terra. Põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém, a fortificada, porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. Caiu-lhe o oráculo para a direita sobre Jerusalém, para dispor os ariestes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os ariestes contra as portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. Aos judeus lhes parecerá isto oráculo enganador, pois tem em seu favor juramentos solenes. Mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam repreendidos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que me viestes à memória, sereis apreendidos por causa disso. E tu, ó profano e perverso príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. O que é já não será o mesmo, e será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, ruína, a ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito, a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetize e dize:
Assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca dos seus insultos. Dize, pois, a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago, para ser posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final, ao passo que te pregam visões falsas e te adivinham mentiras. Torna a tua espada a sua bainha, no lugar em que foste formado, na terra do teu nascimento te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, soprarei contra ti o fogo do meu furor, e te entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Servirás de pasto ao fogo, o teu sangue será derramado no meio da terra, já não serás lembrado, pois eu, o Senhor, é que falei. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos por ti mesma fabricados, tu te contaminaste, e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término de teus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue no meio de ti, comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidades. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher de seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam suborno para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo ou explorando o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti, estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, e te dispersarei em outras terras, e porei termo à tua imundícia. Serás profanada em ti mesma, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo, no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata e o cobre, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz-lhe: Tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não faz diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto.
Os seus profetas lhes cobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e a necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. Busquem entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com o fogo do meu furor, os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oholá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas, e quanto ao seu nome, Samaria é Oholá, e Jerusalém é Oholibá. Prostituiu-se Oholá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores sátrapas, todos jovens de cobiçar cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada. E ela se tornou fadada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Oholibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinham contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais semelhantes aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, flamou-se por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudícias. Ela, após contaminar-se com eles, enojada, os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberta as suas devassidões e sua nudez, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã. Ela todavia multiplicou as suas impudícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumento, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Libá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais enojada tu os deixaras, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecote, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo, viram contra ti do norte com carros e carretas e com multidão de povos, por-se-ão contra ti em redor, com paveses, escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus direitos. Porei contra ti o meu zelo, e eles te tratarão com furor, cortar-te-ão
o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada, levarão teus filhos e tuas filhas, e quem ainda te restar será consumido pelo fogo. Despojar-te-ão dos teus vestidos e tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição provenientes da terra do Egito. Não levantarás os olhos para eles e já não te lembrarás do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei nas mãos daqueles a quem aborreces, nas mãos daqueles que enojada tu deixaste. Eles te tratarão com ódio e levarão todo o fruto do teu trabalho e te deixarão nua e despida, descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição e a tua luxúria e as tuas devassidões. Estas coisas te se farão porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os teus ídolos. Andaste no caminho de tua irmã, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. Encher-te-ás de embriaguez e de dor. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Tu beberás, esgota-lo-ás, e lhe roerás os cacos e te rasgarás os peitos, pois eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me viraste as costas, também carregarás com a tua luxúria as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, julgarás tu a Olá e a Olibá, declara-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram no mesmo dia, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados, pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. E mais ainda mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles, te banhaste, coloriste os olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste num suntuoso leito, diante do qual se achava a mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava, com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça coroas famosas. Então disse eu, da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições? E passaram a estar com ela como quem frequenta a uma prostituta. Assim passaram a frequentar a Olá e a Olibá, mulheres depravadas. De maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e as sanguinárias, porque são adúlteras, e não suas mãos a culpa de sangue. Nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas grande multidão, e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas a seus filhos e suas filhas. Matarão e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus.